Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Richard Stone estava sentado no amplo escritório de sua cobertura, com as mãos cruzadas sobre a reluzente escrivaninha de mogno. Os raios do sol poente entravam pelas imensas janelas panorâmicas, iluminando os troféus e as obras de arte que contavam a história de uma vida de sucesso material, mas não necessariamente de felicidade. Seu relógio de ouro maciço brilhava à luz, um símbolo de todas as suas conquistas, e ainda assim seu rosto refletia preocupação. Seu único filho, Ethan, de 9 anos, estava gravemente doente havia várias semanas. Os melhores médicos foram consultados, os tratamentos mais caros tentados, mas não houve nenhuma melhora aparente. A angústia de Richard aumentava a cada dia e apesar de toda a sua riqueza, ele sentia o desespero se aproximando. Foi nesse instante que um homem desconhecido bateu à sua porta. Sua figura esguia, vestida com roupas simples porém limpas, contrastava fortemente com o luxo que o cercava. Seus olhos possuíam uma estranha intensidade, uma profundidade que parecia penetrar a própria alma. Senhor Stone, disse o homem com voz calma, porém firme. Sei que o senhor está preocupado com seu filho. Me dê algo para comer e eu curarei Ethan. Richard caiu na gargalhada, uma risada seca misturada com desprezo e dúvida. Você só pode estar brincando, disse ele, quase incrédulo. Você quer dizer que vai curar meu filho, só comendo alguma coisa? O homem balançou a cabeça lentamente. Não estou brincando. Mas para isso funcionar, você precisa confiar em mim e seguir minhas instruções sem fazer perguntas. Richard observou aquele homem misterioso. Tudo nele gritava superstição e absurdo, mas no fundo a esperança, aquela esperança que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar, começou a despertar em seu coração. O milionário levantou-se caminhando lentamente em direção à cozinha, uma parte dele rindo da situação, outra tremendo ao pensar em tentar algo inconcebível. Pegou uma cesta de frutas e alguns legumes frescos, e o desconhecido os examinou, assentindo com a cabeça em sinal de satisfação. Preparem isto exatamente como eu lhes disser e deem ao seu filho. Richard Stone, o cético, o racionalista, o mestre da fortuna e do controle. Sentiu pela primeira vez que teria que abrir mão de tudo o que conhecia para salvar o que mais amava. E naquela tarde dourada, entre os lampejos de luz e as sombras da dúvida, uma estranha promessa se formou, ou seu filho se recuperaria, ou toda a esperança desapareceria para sempre. Na manhã seguinte, Richard levantou-se antes do amanhecer. No silêncio pesado de sua cobertura, tudo parecia congelado. As pinturas, os troféus, até mesmo o ar parecia carregado de dúvidas. Contudo, uma estranha mistura de ceticismo e esperança o impeliu a agir. Ele dirigiu-se à cozinha e encontrou o desconhecido já lá, parado como se estivesse esperando a noite toda. Seus olhos escuros pareciam penetrar a superfície das coisas, lendo medos e segredos. Aqui está o que você precisa preparar, disse ele simplesmente. Apontou para uma série de frutas, legumes e especiarias, algumas tão incomuns que Richard jamais teria pensado em comprá-las, muito menos cozinhá-las. Richard sentiu um arrepio de descrença. Você quer dizer que tudo isso vai? Não faça perguntas, interrompeu o homem. Concentre-se no seu filho, somente nele. Enquanto seguia as instruções meticulosas, descascando, picando e misturando, Richard percebeu algo surpreendente. Uma determinação silenciosa estava tomando conta dele. O ceticismo ainda estava presente, mas uma pequena chama de esperança ardia intensamente dentro dele, mais forte do que qualquer ciência ou tratamento que ele conhecesse. Ele colocou a mistura final em uma tigela pequena e a levou para o quarto de Ethan. O menino pálido e fraco estava meio adormecido, respirando com dificuldade. Richard hesitou por um segundo, depois colocou a tigela ao lado dele. Ethan, ele murmurou. Papai tem uma coisa para você. Ethan abriu os olhos lentamente, uma mistura de cansaço e curiosidade estampada no rosto. Pegou a tigela, examinou a estranha mistura e perguntou com voz fraca. Isso vai funcionar, pai? Richard não sabia o que dizer. Ele simplesmente sorriu ternamente, com os olhos brilhando de emoção. Vamos tentar, disse ele simplesmente. O homem desconhecido deu um passo à frente, colocou a mão no ombro de Richard e sussurrou. Agora deixe que o resto cuide disso. Um silêncio se instalou. Alguns minutos pareceram horas. Então, lentamente, Ethan levou uma colher à boca e provou a mistura. Seus olhos se fecharam por um instante, como se estivesse saboreando algo ao mesmo tempo familiar e mágico. Poucos instantes depois, ele tossiu levemente, e um sorriso tênue iluminou seu rosto. Richard sentiu o coração disparar.
Seria um efeito placebo, uma mera reação passageira, ou o homem desconhecido realmente possuía um poder inexplicável pela ciência? Richard olhou para o visitante misterioso. O homem assentiu com a cabeça, um leve sorriso nos lábios e levantou-se para sair. Volte esta noite, disse ele. Então você saberá se o milagre aconteceu. Richard permaneceu sozinho com o filho, incapaz de desviar o olhar daquele corpinho pequeno e frágil. Pela primeira vez em semanas, sentiu um vislumbre de esperança real e palpável. O cético sabia que corria o risco de se decepcionar. Mas pela primeira vez queria acreditar. E no silêncio da cobertura, a esperança parecia infiltrar-se em cada canto, como uma luz frágil que se recusa a apagar. O dia passou lentamente. Richard permaneceu ao lado de Ethan, observando cada respiração e cada movimento do filho com uma mistura de ansiedade e esperança. A febre parecia estar diminuindo um pouco, e o menino começava a falar com mais clareza, embora sua voz ainda estivesse fraca. Ao meio-dia, Ethan perguntou timidamente: Pai, eu me sinto um pouco melhor. Richard sentiu uma onda de emoção o invadir. Ele nunca havia experimentado tal mistura de medo e alegria. Ajoelhou-se ao lado do filho, pegou em sua mão e disse: Sim, eu percebo, Ethan. Você está mais forte. Algumas horas depois, o homem desconhecido retornou, silencioso, quase como uma sombra deslizando na luz. Ele colocou a mão no ombro de Richard e sussurrou: O verdadeiro teste começa agora. Richard franziu a testa. O teste? Que teste? O homem balançou a cabeça. Não se trata de mim. Trata-se dele. Você precisa ir embora agora. Com hesitação, Richard saiu da sala, deixando o homem sozinho com o filho. O tempo pareceu se arrastar, cada minuto uma eternidade. Então, uma risada clara e vibrante ecoou pela sala. Richard parou abruptamente no corredor, incrédulo. Era Ethan. Sua risada. Uma risada que ele não ouvia há semanas. Correu para o quarto e viu uma cena que o deixou sem palavras. Ethan, antes debilitado, brincava com seus brinquedos como se a doença nunca tivesse existido. Seus olhos brilhavam de energia, sua pele recuperou a cor saudável e um sorriso radiante iluminou seu rosto. Pai, gritou Ethan ao vê-lo. Eu estou bem. Richard caiu de joelhos, dominado pela emoção. Lágrimas escorriam por suas bochechas, uma mistura de alegria, gratidão e choque. Como isso é possível? Gaguejou. O desconhecido apenas sorriu misteriosamente. Isto é apenas o começo, disse ele calmamente. O verdadeiro milagre não se vê apenas no corpo, mas também na mente. Richard observava o filho maravilhado. Tudo parecia irreal. Seria um dom? Uma magia esquecida? Ou uma incrível coincidência? Não importava. O que importava era que seu filho estava vivo, de pé e mais forte do que nunca. Pela primeira vez em semanas, Richard Stone sentiu o mundo recuperar suas cores. Mas no fundo, ele sabia que essa cura milagrosa tinha um preço, e um segredo que o homem desconhecido não revelaria facilmente. A noite havia caído sobre a cobertura de Richard. As luzes da cidade cintilavam como estrelas artificiais, mas lá dentro, a atmosfera era densa de tensão e curiosidade. Richard não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, revivia a melhora repentina na saúde do filho e o sorriso enigmático do desconhecido. Na manhã seguinte, o homem retornou como se tivesse surgido do nada. Richard o esperava na sala de estar, sem conseguir conter suas perguntas. Quem é você de verdade? Perguntou ele, com a voz trêmula. E como você curou meu filho? O homem permaneceu sentado calmamente, fixando seu olhar profundo em Richard. Não sou médico nem cientista, disse ele. Mas aprendi algo que a maioria dos homens esqueceu. O corpo e a mente estão conectados de maneiras inimagináveis. Tudo o que fiz foi criar o equilíbrio perfeito entre o que seu filho precisava receber e o que ele podia aceitar. Richard sentiu seu ceticismo vacilar. Você está falando de comida. Mas não era apenas uma refeição, era? O homem assentiu com a cabeça. Exatamente. Ele foi um catalisador, uma pequena semente de cura. O resto depende da força da mente dele, do coração dele e da sua fé nele. Richard permaneceu em silêncio, dominado pela emoção e pela dúvida. Tudo parecia sobrenatural, mas ele havia testemunhado a transformação com seus próprios olhos. E por que eu? Por que me ajudar? O homem deu um leve sorriso. Porque às vezes quem tem tudo deixa de acreditar naquilo que mais precisa, esperança. Seu filho, sua família, merece essa chance. Naquele instante, Ethan entrou na sala sorrindo, com o rosto radiante de saúde. Pai, ele disse baixinho, eu me sinto bem. Muito bem. Richard caiu de joelhos diante dele, abraçando o filho com força. As lágrimas corriam livremente.
O milionário, mestre do dinheiro e do controle, finalmente compreendeu que jamais possuíra o poder mais precioso, a vida e a saúde de seu filho. O homem desconhecido levantou-se para sair. Antes de desaparecer nas sombras do corredor, virou-se. Lembre-se, Sr. Stone, o que o senhor vê aqui é apenas o começo. Os verdadeiros milagres exigem mais do que fé, exigem amor, humildade e coragem. Richard ficou ali paralisado, com o coração repleto de gratidão e profundo respeito por aquele homem misterioso. Ele sabia que sua vida acabará de mudar para sempre. Mas uma pergunta ainda o atormentava. Que outros segredos aquele curandeiro misterioso guardava? E qual seria o preço final daquela intervenção milagrosa? A semana passou voando. Ethan continuou se recuperando a um ritmo surpreendente. A cada manhã, ele acordava com mais energia, brincava, ria e falava com uma clareza que Richard nunca tinha visto. Mesmo assim, apesar da imensa alegria, uma tensão persistia na mente do milionário. Certa noite, o homem desconhecido voltou. Desta vez, entrou sem bater, como se tivesse o direito de estar ali. Richard sentiu o coração disparar. Está na hora de você saber a verdade, disse o homem. Richard, ansioso, sentou-se. A verdade, que verdade? O homem sentou-se em frente a ele e respirou fundo. Tudo o que eu fiz, não foi apenas para curar o Ethan. Foi para te ensinar algo. Você passou a vida acumulando riquezas, mas se esqueceu do essencial. O verdadeiro poder não está no dinheiro nem no controle, ele reside na capacidade de amar, acreditar e proteger aqueles que você ama. Richard sentiu um peso no peito. Finalmente entendeu. Aquele milagre não era apenas médico. Era uma lição de vida. Mas, como? Ele gaguejou. Como você sabia do que ele precisava? O homem sorriu misteriosamente. Porque toda vida possui uma força que não pode ser medida pela ciência. Meu papel foi simplesmente despertar essa força. Você estava pronta para ouvir, para ter esperança, para agir. Seu amor pelo seu filho fez o resto. Ethan entrou na sala, seu sorriso radiante iluminando a sala de estar. Papai, eu me sinto um super-herói. Ele gritou alegremente. Richard inclinou-se e a beijou. Sentiu uma felicidade pura, um alívio que nenhuma riqueza poderia comprar. Obrigado, obrigado por tudo, murmurou ele. O homem desconhecido se levantou, pronto para partir pela última vez. Lembre-se, Richard, o verdadeiro milagre não é apenas a cura, é transformar uma vida através do amor, da coragem e da fé. Agora você tem tudo o que precisa para ser um verdadeiro pai e para mudar a vida daqueles que estão ao seu redor. Antes que Richard pudesse responder, ele desapareceu, deixando para trás uma sensação de paz e mistério. Richard olhou para o filho radiante de saúde, e finalmente compreendeu que sua vida acabará de tomar um novo rumo. O dinheiro e o poder que acumulara pareciam insignificantes em comparação com o que acabará de vivenciar. Pela primeira vez, ele se sentiu rico, mas com uma riqueza que o mundo não conseguia mensurar. O verdadeiro milagre não foi apenas a cura de Ethan. O verdadeiro milagre foi que ambos aprenderam o valor do amor, da esperança e da fé. E naquela cobertura, sob as luzes cintilantes da cidade, Richard Stone sorriu, sabendo que sua vida e a de seu filho acabavam de mudar para sempre.